Eu vou fazer uma apresentação rápida da situação das pesquisas a respeito da eleição presidencial e comentar um pouco o que está acontecendo com o país, da maneira como eu vejo. Eu acho que a democracia no Brasil vive um momento parecido com o que seria uma pessoa normal, acorda, se arruma, toma um café, pega o carro e vai para onde ela tem que ir, para o trabalho, para a escola, sei lá para onde. E, de repente, ela está andando na rua e vem uma caminhonete preta, dessas grandes, com vidro escuro, e dá uma trombada violenta nesse carro. A democracia sofreu uma trombada no Brasil e não era exatamente um carro muito resistente. Já tinha tomado várias outras trombadas ao longo dos últimos 50 anos. Recebeu trombadas na década de 50, na década de 60, viveu um período longo de ditadura, se recuperou, mas não é exatamente um carro muito forte. E essa trombada que tomou recente abalou muito a estrutura democrática do país. A trombada aconteceu em dois momentos. O primeiro foi a deposição da Dilma e o segundo, a prisão do Lula. Nos dois casos, criou-se um artifício jurídico para permitir duas violências que representaram isso que eu estou chamando de uma trombada. O carro da democracia brasileira já estava fraco, depois de tantos percalços, tantas trombadas que sofreu, e também por outras doenças sérias que a democracia no Brasil tem, e que tem a ver com a hipertrofia de algumas partes da sua própria estrutura. Nada que cresce demais é positivo para um organismo, uma estrutura qualquer que ela seja. E, no caso do Brasil, nós temos duas hipertrofias que atrapalham muito a democracia. Uma é a hipertrofia do judiciário e suas instituições, digamos, satélites, Ministério Público, Tribunal de Contas, que não são exatamente do judiciário, mas acabam desempenhando funções até certos pontos semelhantes. Há uma hipertrofia em qualquer termo de comparação internacional. O judiciário e tudo isso que vem junto com ele no Brasil é grande demais, caro demais, tem poderes demais, interfere demais. Então, essa hipertrofia do judiciário é um sério problema da democracia no Brasil e, em algum momento, vai ter que ser resolvido, porque não funciona bem um órgão tão grande junto dos outros. Se você tem um câncer, começa com uma célula, vira um grão de arroz, depois vira uma bola de ping-pong, e quando chega do tamanho, sei lá, de um abacaxi, atrapalha todos os demais órgãos. Então, essa é uma hipertrofia. A outra, mais extraordinária, menos comum ainda do que essa do judiciário, é o que acontece no sistema de comunicação de massa no Brasil, que tem uma estrutura completamente hipertrofiada, não competitiva, monopolista, representado por 4 a 5 grupos familiares que controlam mais de 90% da circulação de informação no Brasil. Grande campeã disso é o Sistema Globo, que se transformou num órgão completamente hostil, completamente avesso ao funcionamento de um sistema democrático normal. Em lugar nenhum do mundo existe uma coisa igual à Globo. E isso é um sério problema para a democracia. Então, nós estávamos indo lá no nosso caminho, com o carrinho da democracia brasileira fraquinho por conta dessa história de
percalços que ela sofreu e tomou essa trombada, e essa trombada deixa uma parte grande do país sem capacidade de compreender, sem saber o que tem que fazer, e é óbvio que isso se reflete no clima eleitoral que nós estamos vivendo. A prisão do Lula, a exclusão dele por motivos completamente fúteis, daqui a 20 anos, talvez menos do que isso, quando se olhar para trás e ver o que esse Moro e a turma dele fizeram, vai ser assim, considerado absurdo que o país tenha aceito uma coisa tão ruim, tão mal feita, tão precária, como eles fizeram para prender o Lula, e agora essa série de manobrinhas pequenas, de espertezazinhas, de um juiz aqui, um ministro do Supremo acolá. Ninguém vai entender como é que o país passou por isso sem uma reação mais forte, mais visível. É isso que nós estamos, é para essa eleição que nós estamos indo, uma democracia fortemente afetada, com vícios históricos que não foram resolvidos e com a privação de representação de uma parte muito significativa da população brasileira. Uma eleição como essa resolverá alguma coisa para o Brasil? Talvez muito menos do que seria desejável. Mas, por outro lado, fazer eleição é sempre melhor do que não fazer. Por mais que essa democracia nossa esteja tão debilitada hoje, vamos fazer a eleição e tentar aproveitar de todas as brechas possíveis para fazê-la de forma a enfrentar, lidar com esses problemas que nós temos. Eu vou dar para vocês um pequeno resumo, uma pequena apresentação do que as pesquisas estão mostrando hoje. Eu vou usar fundamentalmente dados da pesquisa publicada nossa mais recente. Como vocês sabem, existe uma legislação que só permite a divulgação de pesquisas que tenham sido previamente registradas. A última feita por nós, registrada, foi no final de maio, portanto, tem cerca de um mês. Mas, como os números são, dentro das variações estatísticas, muito parecidos com os que saíram depois, fundamentalmente do Datafolha e do Ibope, agora há 3 dias atrás, eu acho que o que nós vamos ver aqui é parecido com o que todas as pesquisas estão mostrando. A pergunta de voto espontâneo que nós fazemos não é exatamente comparável com os de outros institutos, com a localização no questionário. Portanto, o resultado é um pouco diferente, mas também não de maneira tão extraordinária assim. O que a gente vê é que, se a pessoa pensa em Lula, mesmo sem mencionar o nome dele antes, a pergunta de voto espontâneo dá para ele 30 e poucos %, que é muito parecido com o voto estimulado. Ou seja, se a pergunta que estimula a lembrar em Lula é uma pergunta aberta, sem nenhuma apresentação de nome, que pergunta apenas: qual é o melhor presidente que o Brasil já teve? Se você faz essa pergunta, o que acontece? O cidadão pensa em Lula, porque não é que você leve ele a pensar, é porque ele acha o Lula o melhor presidente que o Brasil já teve. E isso é confirmado por essa e muitas outras pesquisas. Então, essa é a diferença da pesquisa espontânea nossa, neste caso aqui, em comparação com outros. Nós já fizemos sem ter essa pergunta antes da pergunta a respeito de voto espontâneo, sem ter essa pergunta de melhor presidente antes, e o resultado aí fica quase idêntico aos outros institutos. O que tem de relevante aqui
É que se Lula... nós temos 40% que não responde, dizendo que não sabe ou que votaria branco e nulo, e 30% para Lula. Então, nós estamos falando de cerca de 75%. Todos os candidatos somados representam 25% do voto. Pode botar Moro, pode pensar em Joaquim Barbosa, pode ser Alckmin, pode ser Marina, Ciro Gomes, soma tudo isso, dá 25. Lula tem 35, e o resto é não sei, ou não respondeu, ou branco e nulo. Então, a presença do Lula como candidato é absolutamente, digamos assim, avassaladora no momento político que a gente está vivendo. A evolução disso mostra que, se a gente considerar fevereiro para maio, o Lula cai no voto espontâneo. E cai mais claramente na última pesquisa. E qual que é a razão disso, a meu ver? É que ele tinha crescido, digamos, demais. Ele estava engordado pela sensação de injustiça que ele havia sofrido. Então, quando veio a decisão lá em Porto Alegre do TRF4, vem a prisão decretada pelo Moro, a reação imediata da opinião pública foi se solidarizar e se aproximar mais do Lula. Isso não fez com que as pessoas se afastassem dele, que deixassem de pensar em votar em Lula. Pelo contrário, a primeira reação foi de melhorar o desempenho do Lula nas pesquisas, fruto dessa sensação de injustiça com relação a tudo que ele estava sofrendo. Os outros candidatos, se a gente perceber, todos ficam basicamente iguais, menos o Bolsonaro. Se a gente comparar a primeira pesquisa lá, há cerca de um ano, em abril de 2017, o Bolsonaro tinha 6. Nesse intervalo, ele foi progressivamente crescendo. Então, nós temos Lula, que estava muito grande, caiu um pouquinho, e Bolsonaro, que vem crescendo gradativamente no tempo. Os outros candidatos, basicamente, não existem em termos de voto espontâneo. No voto estimulado, feito desse jeito, o Lula fica com 39, nessa pesquisa mais recente do Ibope, com outra ordem de questionário, ele está com 33, se não me engano, ainda está dentro das margens aceitáveis. E aí fica claro que o Bolsonaro se destaca claramente em relação aos outros candidatos. O Bolsonaro tem sozinho o que representa a soma de Marina, Ciro e Alckmin. Então, sozinho, o Bolsonaro é o tamanho dos 3 somados. Então, nós temos o Lula, o que ele é, o Bolsonaro cada vez maior no segundo lugar, e as pesquisas mais recentes estão mostrando que quem cresceu mais, especialmente depois da greve dos caminhoneiros, foi o Bolsonaro. Então, nós estamos hoje num cenário eleitoral claramente marcado por uma polarização em que existe o Lula muito grande, o Bolsonaro claramente em segundo, e uma montanha de outros pequenos candidatos. Aqui, apenas comparando duas pesquisas, dá para ver isso com mais clareza. O Lula caindo um pouco, em função do que eu estava acabando de falar, e o Bolsonaro claramente no segundo lugar. O que esse resultado aqui, de final de maio, mostra? E se a gente acrescentar o resultado do Ibope de uma semana atrás, completamente confirmado que praticamente nada do que a grande imprensa brasileira disse nos últimos 2 anos se confirmou. O PT não caiu, o Lula não caiu, o Bolsonaro não sumiu, os candidatos tradicionais não cresceram,
Os candidatos novos não existem e a eleição está polarizada entre Lula e Bolsonaro. Se o Lula está na lista. Claro que essa é uma pergunta que nós vamos tratar daqui a pouquinho. Deixa eu só voltar a essas suposições que os analistas de plantão na imprensa repetiram dezenas de vezes no último ano. Todo mundo apostava que o Lula ia sumir depois da condenação, depois da confirmação da condenação, depois da prisão. Todo mundo achava que ele desaparecia. Se a gente recuperar o que saiu na Folha de São Paulo, no Estadão, no Globo, nas revistas, no Jornal Nacional, a aposta era Lula morreu. Não morreu. Ele até cresceu um pouco depois desse recrudescimento digamos, da campanha contra ele, voltou para trás, mas continua numa liderança muito significativa. O Bolsonaro não confirmou o que a própria direita esperava dele. Ele não virou uma espécie de Celso Russomano nacional. Celso Russomano, todo mundo deve lembrar dele, é o candidato que em toda pesquisa começa disparado na frente em São Paulo, e quando começa a chegar perto da eleição, ele vai diminuindo, fica em terceiro, quarto, quinto lugar. Tem outros lugares do Brasil que têm fenômenos desse tipo. O Bolsonaro não é um Celso Russomano. Ele não é um cidadão que estava lá simplesmente para ocupar o lugar da direita, que, quando se apresentasse com seus verdadeiros candidatos, ele cederia o lugar. Foi um erro pensar isso. O Bolsonaro não é isso. Vocês podemos até voltar a esse assunto, se vocês quiserem, que nós temos feito pesquisa quanti e qualitativa com eleitores do Bolsonaro, e, sinceramente, eu acho que não tem nada de fenômeno, por assim dizer, passageiro. É uma realidade eleitoral significativa e tem que ser reconhecida. A outra coisa que todo mundo falava é que o Bolsonaro ia sumir e o PSDB ia virar o natural adversário do Lula. Nada sugere isso. Pelo contrário, o Alckmin está visivelmente se enfraquecendo. A esta altura do campeonato, é até de se perguntar se o PSDB não vai trocá-lo, porque é irracional ir para uma eleição como essa com um candidato que não dá nenhum sinal de passar de 4%, 5% a 6%. É uma espécie de Aureliano Chaves da eleição de 2018. Representa um partido grande, havia sido governador de Minas Gerais, era candidato a presidente e terminou com 2%. É o que, se o Alckmin não, se o PSDB não tomar cuidado, eles podem estar indo para a eleição com um candidato que não tem a menor perspectiva. Marina é vista cada vez mais pelo eleitorado como alguém que é fraca demais, não tem capacidade de liderar um governo, não tem capacidade de liderar um projeto eleitoral, pessoalmente está muito enfraquecido. E o apoio dela ao Aécio no segundo turno da eleição passada foi quase fatal para a imagem dela. A imagem dela soltou os cabelos e foi dar um beijo no Aécio, sinceramente, fez com que uma parte muito grande do eleitorado dela dissesse: não, sinto muito, isso não dá. Ciro Gomes é isso, um candidato de si mesmo, fundamentalmente, com um enraizamento muito limitado a um pedaço do eleitorado do Nordeste, uma pequena presença no Rio e em São Paulo, e, fundamentalmente, só. Ele se apresentar como herdeiro natural do voto de esquerda, na ausência do Lula, é até um contrassenso, porque ele hoje, o pouco de voto que ele tem,
vem exatamente de antilulistas. O voto do Ciro não é um voto que segue o mesmo a mesma trilha do voto da esquerda, do voto do Lula. É ao contrário, quem vota nele é quem não gosta do Lula, não gosta do PT. Ele se apresentar, se oferecer como candidato natural do PT, não faz sentido no enraizamento social do voto no Brasil. E, aliás, o fato dele estar hoje procurando o antigo PFL, está procurando o Solidariedade, está procurando o PR, sinceramente, o PP, é um sintoma claro de que ele sabe que ele não tem o voto da esquerda. Ele está procurando, hoje, o voto da direita. Para ele, tanto faz. Ele ser eleito com o voto da esquerda ou com o voto da direita é igual, porque ele quer se eleger, não é? Assim ou assado. E soma todos os outros candidatos, tem que tirar o Álvaro Dias, que tem sozinho 2%, mas se você somar todos os outros chamados novos, eles estão fazendo 2%. E ali tem de tudo, tem banqueiro, tem 3 banqueiros, nunca houve uma eleição no Brasil em que você tivesse tanto banqueiro disputando a presidência da República. Agora, eles concorrem assim como se fosse assim, sei lá, alguma coisa que falta no patrimônio deles. Porque já tem dinheiro, já tem avião, já tem fazenda. Por que não pode ter um mandato? Então, vai lá ver se compra um mandato. Não, os caras têm 0,1%, 0,2%, 0,3%, não passa de somados, todos esses, entre aspas, novos, estão fazendo 2%. Quem achou que essa ia ser uma eleição dos novos, errou. Quem achou que ia ser uma eleição pós-PT, errou. Quem achou que ia ser uma eleição que retomaria o voto PSDBista, tucano, errou. E errou mais ainda quem apostou que o governo Temer iria se apresentar com uma candidatura viável em outubro. Pelo contrário, os candidatos ligados ao governo Temer, por exemplo, o senhor Henrique Meirelles, tem hoje, arredondando para cima, 1%. E é arredondando mesmo, porque ele tem 0,5%, 0,6%, ele não passa de 0, alguma coisa. E o próprio Temer, quando aparece em lista, ele bisa essa performance completamente ridícula dos candidatos diretamente ligados a ele. O Temer está conseguindo, nas pesquisas feitas agora, nesses últimos 10 dias, desmentir o que todo mundo achava impossível, que era que ele caísse mais. Ele está conseguindo ficar com uma avaliação positiva, de ótimo e bom somados, na casa de 2%. Quando ele chegou em 3%, 4%, todo mundo dizia assim, não pode cair mais. Pode. E daqui a pouco ele vai ter 0 de avaliação positiva. Isso é uma tendência real. Ele vai ficar lá com alguma coisa como 5 ou 6 de regular e 90% de ruim e péssimo. Então, a presença do governo Temer na eleição só serve para afundar os outros. Não tem nenhuma chance de ter uma candidatura viável. Bom, então é isso que essa tabela mostra. O PT muito forte, o Bolsonaro num claro segundo lugar e o Lula muito forte. A pergunta é o que acontece se ele não for candidato. Só para olhar isso, tudo que eu estou falando de outro modo, o Lula é o único candidato que é o que tem a menor rejeição dos candidatos com alguma viabilidade e tem a rejeição e a chance de voto praticamente iguais. Todos os outros têm uma chance de voto muito menor do que a recusa em votar. Então, no final de maio, era esse o resultado. Se o Lula não for candidato e indicar alguém
qual é a chance de você votar nesse candidato que ele indica? Voto com certeza no nome que ele indicar, dá 20%. Posso votar 23%. Então, como a gente está vendo, a intenção de voto dele perto de 40% e a chance de votar num candidato dele da mesma magnitude. A metade, certamente, a outra metade depende do candidato. Então, tomando por isso que a gente está vendo aqui, seria possível dizer que o candidato do Lula está no segundo turno, porque teria pelo menos esses 20%. Os tais do voto com certeza, que nas pesquisas qualitativas as pessoas dizem assim, eu voto no capeta se o Lula mandar. O capeta, além do mais. O fato é que a eleição com Lula, o PT tem um candidato que ganha muito possivelmente no primeiro turno. Sem Lula, tem um candidato que vai para o segundo turno contra o Bolsonaro. E no segundo turno vai ter que, no que houver de propaganda eleitoral, ele vai crescer acima desse piso que o Lula entrega para ele, em função de sua performance, suas qualidades, seus atributos, suas propostas para o país, etc. E tal. É impossível um candidato do PT ganhar no primeiro turno, um candidato que não o Lula. É possível. Nós temos que admitir, porque o teto do Bolsonaro está se comprovando ser baixo. O piso dele é que está subindo. Parecia, até pouco tempo, que ele já tinha encontrado um piso, mas ele, até em função da greve dos caminhoneiros, ele claramente subiu o piso, mas ele não elevou o teto. A rejeição, a dificuldade de assimilá-lo, a rejeição às ideias e a postura dele continuam a ser muito significativos. É definitivo isso que eu estou falando? Não, porque o Bolsonaro tem um espaço de crescimento. Ele ainda tem um nível de conhecimento baixo e ele é de todos os que a gente está discutindo aqui, fora da esquerda, é o que tem maior possibilidade de crescer ainda. Mas o teto dele não é muito alto. Então, o que parece? Que nós vamos ter uma eleição que, no segundo turno, será travada entre PT e o senhor Jair Bolsonaro. Eu não vejo nenhum sinal de que os outros, muitos candidatos, consigam suplantar o Bolsonaro. Eu só queria chamar a atenção para um aspecto aqui. Se a gente olhar essa coisa de chance de voto, e olha só a segunda coluna, que é as respostas no Nordeste. 32 mais 24, quer dizer, o candidato do Lula pode sair do Nordeste com mais da metade do voto da região, chegando perto de 60%. Se conseguisse essa performance, 60% do Nordeste é mais do que o Bolsonaro tem hoje. Quer dizer, então, a concentração, a focalização da campanha do PT em regiões de grande propensão eleitoral, como o Nordeste, pode fazer com que essa candidatura do PT vá para o segundo turno sem pensar no resto do país. É claro que vai ser votado no resto do país. Eu só estou dizendo que a segurança que esse eleitorado nordestino dá é muito relevante. Aquela pergunta sobre qual é o melhor presidente que o Brasil já teve. Está lá seu Lula com quase 50%. Nos 13 anos de governo do PT, o que aconteceu com a sua vida? Melhorou para mais da metade da população.
a condenação, a justiça da condenação divide mais ou menos ao meio. A resposta, ele vai ser candidato ou não, divide mais ou menos ao meio. Se ele for candidato a presidente, 60% da população acha que ele ganha a eleição. E aqui essa coisa de postura. Essa pergunta, o Lula falou que ele não cometeu nenhum crime. Você concorda com isso? Concordo, 46, discordo, 40. Parece que divide ao meio. Mas quando você olha dentro das pessoas que simpatizam com o PT, passa de 80% a resposta de que ele não cometeu nenhum crime. Então, os simpatizantes do PT, mais ou menos, que chegam à ordem de 25% a 30%, acham que o Lula não cometeu nenhum crime. É isso que ele concorda com essa frase dele. Em outro trecho da mesma carta, o Lula falou: você concorda com a ideia do Lula permanecer candidato? 48% concorda, 40% não concorda. Parece que divide ao meio. Mas, de novo, olha entre petistas. 83% acha que ele deve ser candidato. O PT tem a posição de que acredita na inocência do Lula e não concorda com a condenação e prisão e que diz que ele vai ser o candidato do partido. Você acha que o PT está certo? Sim e não, dá quase que exatamente o empate. Entre petistas, 81% acha que o PT está certo. Então, quem acha que o PT tem que trocar de candidato são os antipetistas, porque os petistas acham que a estratégia correta é manter o Lula candidato. É óbvio que a chance dele ser candidato é infinitesimal. Existe ainda possibilidade jurídica, mas nada sugere que isso vá acontecer. A pergunta passa a ser quando e para quem o Lula passa o bastão, mas que ele muito provavelmente fará isso. Se ele estiver solto, essa passagem de bastão provavelmente leva para o candidato dele 75%, 80% do voto. Aí nós não estamos mais discutindo ir para o segundo turno. Nós estamos discutindo a chance de um candidato do PT, mesmo não sendo Lula, ganhar no primeiro turno. Mas se ele não estiver solto, a pergunta é apenas de quando. E, claro, que tem que decidir quem que é o candidato do PT. Todos sabemos que essa é uma decisão muito difícil para o PT. Até porque 80% do eleitorado do PT não quer que o partido tome essa decisão. Mas ela vai ter que ser tomada em algum momento. E qual é esse momento? A pesquisa não vai responder isso. Os analistas de plantão visivelmente não estão entendendo nada do que está acontecendo. Vide as especulações erradas que fizeram. Então, só tem uma pessoa que tem sensibilidade para identificar esse momento, que é o próprio Lula. É óbvio que ele está numa situação muito complicada para tomar essa decisão. Ele está, pela primeira vez na vida, preso, sem perspectiva de liberdade. Ele vai querer tomar essa decisão, ele vai... Em que momento? Mas que ele vai ter que tomar, ao que parece, é um fato. Só voltando ao assunto de partido. O PT tem hoje 20% de identidade partidária e tem 9% de rejeição. Se a gente olhar a evolução recente, vamos dizer, de abril do ano passado para cá, o PT
retornou ao patamar de 20% e vem se mantendo fundamentalmente desse tamanho. Em termos de rejeição, caiu muito depois da prisão do Lula. A prisão do Lula aproximou uma parte da opinião pública do PT, do próprio Lula, diminuiu a rejeição ao PT. É um desses efeitos, digamos assim, inesperados de algumas decisões que são tomadas pensando exatamente no oposto. Mas o conjunto de coisas que o Judiciário e a mídia fizeram contra o Lula, ao invés de provocar a queda do PT, fizeram com que o PT melhorasse. Isso fica nítido nessas respostas aqui. Em relação ao PT, o que você diz? Eu detesto o PT. Essa é uma resposta de 8% da opinião pública brasileira. Então, ao contrário de pensar que todo mundo detesta o PT, não. Menos de 10% escolhe essa opção. A segunda, eu não gosto, mas não chego a detestar, hoje está em 16%. Então, o antipetismo representa, se a gente somar os dois, nós estamos falando de 24%. Historicamente, foi 1/3, a velha divisão. Tem 1/3 de pró, 1/3 de anti e 1/3 de, vamos dizer, mais neutros em relação a essa atitude, em termos dessa atitude com relação ao PT. Se a gente olhar os dados mais recentes, a gente vê que o petismo, que são os que respondem gosto, mas não me sinto petista, ou eu me defino como petista, a soma disso, hoje é 32, superou a soma do antipetismo. E isso é um resultado recente, isso é efeito Moro. Foi o Moro que deu para o PT esse resultado. Hoje, a proporção de pessoas... A proporção de pessoas que, digamos assim, olha com simpatia para o PT, aumentou, e a proporção de pessoas que detesta ou apenas desgosta do PT diminuiu. E a proporção de neutros mantém-se mais ou menos estável. É isso. Então, se vocês quiserem discutir mais alguma coisa, eu estou à disposição. Mas...